no Facebook, nesse momento, com o painel FEMA, e é com muita alegria, com muita satisfação, que quem está nos assistindo já no Facebook já percebeu com quem nós estamos nesta manhã. A doutora Kátia Donadel, ela que é dermatologista, então está conosco e vai conversar um pouquinho com os nossos ouvintes e o povo que está nos acompanhando no painel FEMA a respeito de dicas importantes que são necessárias para se dar para a população. Em todas as épocas do ano tem que ter esse cuidado todo. Mas, doutora Kátia, bom dia. E como é que está aí? As pessoas estão tendo cuidado especial nesse período da pandemia? O que mudou no olhar das pessoas para com a sua saúde? Bom dia, prazer em falar contigo. Bom dia, um prazer é meu. Muito feliz de poder estar aqui, poder estar compartilhando um pouquinho de informação com todo mundo. Bem, em relação ao período da pandemia especificamente, eu acho que realmente é uma coisa muito diferente para todo mundo, né? É uma nova realidade para todo mundo, que estão tendo que se adaptar a muita coisa, e aos cuidados, muitas vezes foram ficando de lado. Eu acho que teve os dois lados, assim, teve as pessoas que estavam que se cuidando e que se deixaram um pouquinho de lado porque ficar em casa, fica mais de pijama, já não cuida mais de si, e acaba descuidando tanto da estética quanto da saúde também. Deixou de fazer suas caminhadas, deixou de fazer suas atividades físicas, até de cuidar da alimentação, né? Houve um descuido, começou a ficar mais em casa, comer mais irregular, e assim, muita gente descuidou em relação aos cuidados com a pele também. E também teve o outro lado, as pessoas que passaram a se olhar mais, a se cuidar mais, por ter mais tempo de se ver, e que começaram a ter mais cuidados em relação a si que não tinham antes. Isso também aconteceu nesse período. Eu acho que houve realmente uma diferença de comportamento das pessoas, tanto para um lado quanto para o outro, mas a pandemia realmente despertou algumas coisas ou ocultou alguns cuidados que as pessoas estavam tendo. Mas, doutora Kátia Donadel, pela sua experiência, então, a gente quer aproveitar nesse espaço para levar informações, dicas, orientações para o cidadão. É preciso ter cuidados com a pele, e que cuidados são esses no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para ter uma qualidade de vida? Bem, a pele precisa de alguns cuidados que são bem importantes, por exemplo, limpeza da pele. Lavar o rosto, ter um cuidado de limpeza adequado, escolher o sabonete que você vai usar, não usar qualquer tipo de sabonete, porque às vezes um sabonete pode estar deixando a pele mais ressecada, ou não está controlando a oleosidade que a pele tem, isso se falando de rosto e de corpo. Mesmo para o corpo, a escolha do sabonete é importante. A gente deve escolher um sabonete que ajude, uma pele está mais ressecada, escolher um sabonete que tem um poder hidratante. Tem vários sabonetes de mercado mesmo que tem um poder hidratante, mas na dúvida um sabonete de glicerina, que é mais neutro, ele ajuda a diminuir mais essa perda do manto lipídico que a gente tem. Esse manto lipídico é uma proteção natural que a gente tem na pele, e que uma limpeza muito abrasiva de esfoliar ou usar um sabonete muito secativo ajuda a perder essa proteção, e a pele vai ficar mais sensível e mais seca. Outra coisa é hidratar a pele. Então, a gente vai tomar banho cuidando do sabonete que a gente vai usar, a gente vai lavar o rosto cuidando do sabonete que vai usar, e a gente vai hidratar a pele depois do banho sempre, mesmo que a gente está em casa. Mesmo que não é inverno, porque quando é frio, quando é inverno, as pessoas às vezes já se preocupam de usar o hidratante, ou pelo contrário, às vezes até tem preguiça, né? Porque como é frio, dá preguiça de passar. Mas tem um truquezinho, até para botar o protetor entre as mãos e aquecer um pouquinho ele, o protetor não, o hidratante, passar e aquecer, e depois passar no corpo para manter a hidratação da pele. E falando em protetor, o protetor solar deve ser lembrado sempre, mesmo que seja, a pessoa vai ficar dentro de casa, porque a exposição à luz continua acontecendo, e para quem tem propensão de manchar a pele, tem que passar, mesmo que não seja uma exposição direta ao sol. Então, esse detalhe do protetor solar, que a gente sempre lembra dele, aliás, é preciso lembrar dele, muitas vezes as pessoas até pensam nele, mas não fazem o uso, mas a importância sempre é aquele olhar assim para o verão, o nosso verão cada vez mais quente, o sol cada vez mais presente no dia a dia, de maneira mais intensa, né? Mas a doutora está lembrando aí, não é só no verão a questão do protetor solar.
Sabe que tem muita gente que chega e diz, você usa protetor solar? Sim, eu uso protetor quando eu vou para o sol, ou quando eu estou muito no sol. Na verdade, a gente tem que lembrar que se a gente está atravessando a rua, a gente está pegando o sol, se a gente sai do carro e vai até algum lugar, a gente está pegando o sol, se a gente está varrendo um pátio, está varrendo a calçada, está estendendo uma roupa, tu está pegando o sol. Então, o uso do protetor ele deve ser uma coisa rotineira, do dia a dia. Tipo, levantei de manhã, eu escovei meus dentes, eu já passei o protetor. Depois do almoço, eu não vou ficar pensando assim, será que eu comi alguma coisa que vai ficar grudada nos meus dentes e que eu preciso escovar? Não, eu vou lá e já é rotina, saiu do almoço, escova o dente, o protetor tem que ser repassado. Então, assim como a gente criou o hábito de não pensar, criou a rotina, né? Não pensa se vai escovar os dentes, não, comi doce, ou a gente acaba sendo, já faz parte do cuidado natural da gente. E o protetor é uma questão de rotina, é uma questão da gente ir criando hábito, deixar sempre visível. Eu linkei com o escovar os dentes e eu sempre sugiro, deixa o tubo do protetor do lado da pasta de dente. Sabe que tu levantou de manhã, lavou teu rosto com aqueles cuidados, escolheu o sabonete e passa já o protetor solar, que se alguém me pergunta qual que é o melhor cuidado que eu tenho que fazer para evitar o envelhecimento ou cuidado com a pele, qual é o melhor creme que eu tenho para passar? Protetor solar. É o único que a gente realmente tem comprovação de que ele vai evitar o teu envelhecimento. Existem trabalhos mostrando casos de pessoas até gêmeas, uma que se expôs muito ao sol por uma atividade laboral de lavoura, de agricultura, e tem uma até muito clássica que roda muito na internet, que a outra pessoa era uma irmã de um convento e que ficava reclusa. Então, a diferença na pele dela aos 70 anos, dentre as duas gêmeas, é muito grande. E a genética é a mesma, elas têm mudanças de hábitos, certamente alimentares e outras coisas, mas o sol foi realmente a mudança mais importante que teve entre essas duas pessoas, e que uma ficou com aquela pele toda enrugada, quebradinha, craquelada, um aspecto muito envelhecido. A outra tinha as rugas normais, as rugas dos pés de galinha, que são as rugas de movimento, os sulcos que vão fazendo porque a pele vai caindo, por perder a estrutura óssea normal da idade. Mas aquele quebrado todo que acontece pela exposição ao sol, a pele do exposição ao sol é uma pele muito característica, assim como a pele do fumante, é uma pele que fica desvitalizada, é uma pele que ela fica sem vida, sem cor, sem brilho. É uma pele que tem aquelas ruguinhas toda quebradinha, uma pele, às vezes a pessoa olha aquele quebrado, todo rachadinho na pele, isso é sol. Isso acontece muito no corpo também, em cima das mãos, nos braços, se percebe, sem contar lesões, só contando do aspecto de envelhecimento que o sol pode causar. Aí pela perda do colágeno, pela perda de sustentação que a pele tem com esse colágeno normal que a gente tem. Então, é uma coisa que o sol, esse tipo de envelhecimento é muito visível. Quem conhece alguém que se expõe muito ao sol, é só olhar lá a pele de um vovô que trabalhou sempre no sol, do rosto, do colo, dos braços, é um tipo de pele. A barriga é outro. E a mesma idade, os mesmos hábitos. Então, o sol, ele é um efeito acumulativo. O sol vai ter um efeito acumulativo durante uma vida inteira, como se fosse uma goteira pingando dentro de um recipiente. Aquilo vai ficando lá. Esses dias tinha uma pessoa que tinha uma lesão na cabeça e eu já com mais idade, 80 e poucos anos, eu disse, isso é do sol. Ele disse assim, não, mas eu já não pego mais sol, agora eu uso sempre o chapéu. O conceito é mais ou menos o mesmo. Tudo bem, tinha um furo no telhado, pingava a goteira dentro do balde. Tu foi lá e consertou o telhado, mas o balde está cheio ainda. Não tem, consertar o telhado não tira a água de dentro do balde. Então, exato. A gente continua com a lesão que aconteceu no DNA da célula. Por ser somativo, qualquer pouquinho de sol que a gente consegue evitar é um benefício que a gente traz. Por isso, o hábito diário de uso do protetor.
Bom, o câncer de pele, ele tá muito presente, principalmente no Rio Grande do Sul, devido às altas temperaturas no Rio Grande do Sul? Tu sabe que existe um trabalho, foi feito até pela NASA, que mapeou uma região que pega o oeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e a região correspondente na Argentina ali, que é a área que teria no Brasil maior índice de câncer de pele e que teria uma relação com uma maior incidência de raios. E a região especificamente não está relacionada com buraco de camada de ozônio, coisa que também se fala muito. E sim pela incidência maior de raios, que eu não vou mais lembrar agora detalhes técnicos específicos para falar. Mas a nossa incidência de câncer de pele aqui é muito alta. Se considerarmos as ceratoses actínicas como um câncer de pele já inicial, porque existe hoje a ceratose actínica, depois podemos especificar melhor o que é isso, é uma lesão que é considerada pré-cancerígena, e que muitas estatísticas não usam ela como câncer estabelecido. Mas existem correntes que querem já considerar como uma lesão cancerígena. Então, se a gente ainda usar essa lesão que a gente, nessas estatísticas, podia estar sendo usada como pré-câncer e não entrou nesses números, elevar ainda muito mais essa incidência. E ainda a gente conta pele muito clara, pessoas de origem alemã, italiana, russa, com uma pele clara, e que com uma exposição maior, porque muita gente se expõe por trabalho, esse trabalho em lavoura, enfim, e juntou a genética, juntou a incidência de sol e juntou o trabalho. Tudo isso daí são fatores preponderantes para que façam com que o problema ele apareça bem mais intenso ali, né? Bem mais presente. Muito, muito intenso e muito frequente. Uma coisa interessante da gente colocar que, assim, muita gente, às vezes a gente chama atenção, chega no consultório uma lesão e a gente chama atenção, essa lesãozinha tem que ser tratada e tal, e a pessoa diz assim, não, mas isso é da idade. Ou, isso é da família, que várias pessoas na minha família têm, meus pais tinham. E isso é uma coisa muito interessante, porque sim, tem as lesões que são da idade, sim, tem as lesões que são genéticas, mas na grande maioria das vezes existem junto com essas lesões de idade e com essas lesões genéticas, muitas lesões pré-câncer e cancerígenas. Essa semana mesmo teve uma paciente que veio por uma coisa completamente diferente no consultório, aí eu identifiquei uma mancha nela que ela não tinha nem reparado que tinha, porque a pessoa está se vendo todo dia, e aquilo foi aparecendo de forma muito lenta, e ela foi achando que é uma manchinha normal. Biopsiamos, era uma lesão cancerígena. Então, as lesões cancerígenas, elas estão surgindo junto com as lesões da idade, junto com as lesões que a gente vem trazendo pela questão genética, e passa muitas vezes como sendo uma coisa dessas. E às vezes precisa da orientação de um profissional que já conheça para poder fazer esse diferencial. Porque eu, por exemplo, se eu vejo brotando numa terra um monte de coisinha desse tamanhozinho assim, brotinho, eu não faço ideia se aquilo é inso, se aquilo é soja, se aquilo é trigo, se aquilo é tomate. É uma flor bonita que está surgindo ali, né? Porque muitas vezes é um mato que tem a florzinha ali, né? O agricultor olha para aquilo, ele já sabe que aquilo é uma mudinha de trigo, ele sabe. Então, é a experiência, às vezes, e com que tu está acostumado a ver. Uhum. Então, às vezes, realmente precisa da orientação de um profissional. Eu acho que todas as pessoas precisam, a partir de 40 anos, ter uma visita com um dermatologista para fazer essa avaliação, e se ele tem uma propensão, ele vai ter. Isso a gente falando de prevenção de câncer de pele, porque eu falei essa idade, considerando que é mais comum com a idade, embora a gente tenha casos de câncer de pele que são pessoas bem mais jovens até, mas assim, considerando numa estatística, num número maior. Se avaliado uma vez por um profissional especialista na pele, vai dar uma olhada, vai dizer se a pessoa, tu tem uma propensão, uma vez por ano tu tem que vir, ou cada 2 anos, enfim.
Ou, ok, tua pele é ótima, daqui uns 5 anos tu dá uma olhada. Assim como a gente faz prevenção de câncer de mama, assim como a gente faz a prevenção de outros tipos de câncer fazendo consultas e exames. Só que a pele tem uma diferença bem interessante, que é uma coisa que a própria pessoa vê. Tu não precisa de uma tomografia, uma ressonância, um exame caro. É se examinar, a gente chama de autoexame. De vez em quando, olhe a sua pele, peça para alguém olhar suas costas. Hoje a gente tem um recurso muito interessante, que é o celular. Tu pode fotografar uma lesão que tu achou. Olha, surgiu essa mancha aqui. Fotografa ela para que tu veja daqui uma semana ela está diferente, não está, porque às vezes enxerguei hoje, não lembrava se tinha, mas daqui uma semana aquilo já sumiu, ok. Mas se é uma coisa que surgiu e está persistindo, ou está mudando, ou está crescendo, está ganhando uma característica um pouco diferente, ela precisa ser vista. Ou mesmo como um todo. Olha, eu tirei uma foto ano passado, esse ano estou notando muitas manchas mais, ou a pele está mais envelhecida, ou alguma coisa. Eu acho que é um recurso legal para a gente mesmo usar e poder ter uma lembrança de como estava, e pode auxiliar de alguma forma. Não serve para fazer um diagnóstico, eu olhar uma foto, por exemplo, que vai muito além disso, mas para a pessoa perceber se ela está tendo uma diferença em relação às suas próprias lesões, acho bem interessante. E fazer esse autoexame de vez em quando, se olhar toda a pele. Esse é o nosso um recurso que todo mundo tem, enfim. É se autoconhecer, né? E nesse olhar para si, perceber que de repente alguma coisa não tá legal ali. Porque, doutora, tem coisas que não tem dor, né? Tem que ter esse olhar crítico de não ficar achando que isso é normal, isso é da idade. E isso é outra coisa muito interessante, porque às vezes eu digo, isso aqui é uma lesão suspeita de um câncer de pele. A pessoa diz assim, mas eu não sinto nada aqui, não dói. Sim, câncer de pele não dói. 99,9% das vezes ele não vai doer, ele não vai coçar, ele não sente nada, é só visual. Não se espere sintoma. Quando está dando sintoma, pode até estar tendo alguma complicação, mas a lesão de câncer de pele em si não gera nenhum tipo de sintoma. Pode ser simplesmente uma mancha mais avermelhada, pode ser uma casquinha, muito comum começar com essas casquinhas, que são essas tais de ceratoses que eu falei, que todo mundo acaba relacionando com idade. Essa casquinha ela vai se transformar num carcinoma, que é um carcinoma epidermoide, que é de médio risco, alto risco, não é nem porque o câncer de pele tem muita coisa que as pessoas pensam, é só da pele. Existem basicamente 4 tipos de câncer de pele. O melanoma, que é um câncer de pele de bastante alto risco, com risco de mortalidade. Ele é uma mancha, geralmente uma mancha escura, que surge ou se transforma a partir de uma mancha pré-existente. A gente pode ter já uma pinta ou um nevo, ou que as pessoas às vezes chamam de verruga, erroneamente, porque não é verruga, mas às vezes até acabam agindo e agredindo essas lesões de forma inadequada. E pode se transformar a partir de uma lesão dessas pré-existente, pode surgir do nada, só uma mancha que vai surgindo, que a pessoa não tinha, que precisa realmente, uma mancha escura precisa ser avaliada por um médico, porque a conduta é completamente diferente, não posso sair queimando, achando que é uma verruga, não posso sair fazendo qualquer coisa nela. E o segundo tipo de câncer seria o epidermoide, ou espinocelular, que ele já tem uma agressividade um pouquinho maior, ele já tem risco de metástase, ele pode ir para outros órgãos, ele pode drenar para os gânglios e gerar outros riscos, e são lesões que começam a partir das ceratoses actínicas. Essas ceratoses actínicas, elas são pequenas casquinhas, que às vezes tem uma base mais avermelhada, e às vezes é só uma aspereza na pele, e que é nesta fase que ela tem que ser tratada. Eu tenho que tratar antes dela evoluir e formar o câncer de pele. E esse é o mais comum, que eu digo, que as pessoas negligenciam. E a outra é o basocelular, que é o mais comum dos cânceres de pele,
que esse geralmente ele fica só na pele, existe a possibilidade de metastizar, mas já é muito mais raro. Geralmente ele fica só na pele e ele pode dar uma bolinha, uma saliênciazinha na pele, ele pode abrir uma feridinha, e quando ele começa a abrir feridinha, geralmente ele já está uns 2 anos ali. Então, também a avaliação precoce, entra a história da sementinha lá, do brotinho que tá nascendo. Eu só vou identificar que ele é um pé de soja quando já está dando as bolinhas de soja. E a pessoa já vai estar tendo cuidado específico desde o início, ele já vai usar os produtos adequados para aquela plantação desde o início. E é da mesma forma, se eu identificar, eu já sei identificar uma lesão, às vezes até sem necessidade de fazer uma biópsia, a gente já tem uma suspeita só visual, pela experiência de se ver sempre esse tipo de lesão. E a grande maioria das vezes as pessoas não tinham pensado naquilo. Quando ela vem consultar porque ela está se preocupando com aquela lesão de um carcinoma base celular, é porque aquela lesão já está ali há muito tempo. É claro que a gente está falando de um cenário diferenciado do que vivíamos até então, no ano passado, mas nesse período, doutora Kátia, nessa época do ano, com esses dias quente como ontem, já tem pessoas, ou pelo menos era assim no passado, né? No outro normal, né? Pessoas já se preparando, se preocupando para o verão que está por vir. Na questão da pele bronzeada, de ir para o sol, banho de sol e tal. Quais as orientações, quais os cuidados que as pessoas, principalmente as mulheres, né, devem ter nesse momento, nessa preparação para se sentir feliz, né, no verão que está por vir, e não ter problemas, e não criar um problema de saúde para si? E eu vou colocar uma outra coisa ainda, que se falou muito em vitamina D nesse período agora, como fosse uma prevenção, ter um bom nível de vitamina D, prevenção para a Covid, e que uma das formas, e a melhor forma, e a forma mais adequada de se obter vitamina D é com a exposição ao sol. Então, entram duas questões aí. A questão estética, que as pessoas gostam de estar bronzeada, e eu acho que fica bonito mesmo. A gente deveria mudar toda uma cultura para se estar diferente em relação a isso, e a gente não é assim que se muda. Então tem que se achar o bom senso e o meio termo. Não é que não pode, tem que andar só com uma roupa tapando o corpo todo. Não é assim. As pessoas podem se expor adequadamente ao sol, escolhendo horários. Então nós vamos ter que separar aí se tu quer por estética ou se tu quer pela vitamina D, porque são dois tipos de sol diferente. O sol que te traz a vitamina D é o sol do horário que não é adequado para o bronzeado. O sol do bronzeado é o sol nas primeiras horas da manhã até as 10 horas, e depois, antes se dizia 13, eu acho que a gente deve dizer 4, porque o sol está ficando tão intenso, eu acho, não sei se isso é medido, mas que realmente a gente sente, né? Às 4 horas é um sol ainda escaldante, então eu acho que a partir das 4, e que se pega gradualmente, não adianta tu ir lá e deitar no sol 1 hora para esturricar no sol. Esse bronzeado ele tem que ir sendo adquirido de uma forma muito lenta e gradual, então tu vai ficando aos pouquinhos. E sim, com protetor, porque a pessoa diz, daí eu passo protetor, daí eu não bronzeio. Aí tu vai bronzear o bronzeado mais saudável, porque ele vai, e até o que dura mais, ele vai pegando um sol gradual. Tem que ter paciência, mas como muita coisa e tudo na vida, tem que ter paciência. Vai pegando aos pouquinhos, num horário mais cedo, 15 minutos, 20 minutos, ok, com protetor solar. Eu vou só fazer uma observação ainda aqui. Queimar, esses queimados em que a gente fica vermelho, descasca, é o principal risco de aparecimento de melanoma. Todas essas pessoas que queimaram, que descascaram, que ficaram com a pele vermelha, tem alto risco, claro, tem outros fatores genéticos e outras coisas, mas aumentem muito o risco de desenvolvimento de melanoma. Então, quem já tem um histórico familiar, já teve alguém na família, tem muitas pintas ou tem uma pele muito branca,
jamais pode queimar ou descascar. Isso é uma observação bem importante que a gente deve colocar. E aí, entrando então depois, tá, e daí teve o bronzeado, que tem que ser cedo no fim da tarde, e aí entra o sol do meio-dia para a vitamina D. Não é exatamente o sol do meio-dia, seria o sol desse horário, entre as 11 e as 3 horas da tarde. Só que para tu produzir vitamina D, bastam alguns poucos minutos. Se tu conseguir expor uma área grande do corpo, que está lá, bota uma roupa de banho e vai para o sol, 5 minutos é suficiente. E se tu vai botar só os braços, só as pernas, uns 15 minutos. Se orienta e ir alternando. Não botar só as pernas no sol. E fazendo uma alternância. Tentando ir botando áreas que normalmente não pegam sol, até para não ter o envelhecimento da pele. Então, tentar, às vezes, colocar a barriga, as costas, outras áreas que não são as áreas mais propensas a pegar sol. Quanto mais branca a pessoa é, menor o tempo que ela precisa de ficar no sol. Sim. Quanto mais morena, mais tempo ela precisa para produzir a vitamina D. E quanto a estar com protetor ou não, é uma coisa bem controversa. Então, existem correntes que sim, precisa estar, correntes que não. Então, eu nem vou questionar isso, porque senão a gente ia se estender. Mas, em relação ao tempo e ao horário, eu acho que é uma dica interessante. Não precisa ficar 30 minutos no sol do meio-dia, não deve. São poucos minutos e tentando fazer uma alternância diária. Esse sol não é o bom para tu bronzear, porque ele tem uma quantidade maior de raios que são lesivos para a pele, embora são esses que vão produzir a vitamina D. Já teve casos no teu consultório, nesse olhar, refletindo sobre o que a doutora acabou de dizer, da pessoa que ela errou de uma maneira bem intensa e precisou te procurar e para mostrar, assim, vai para o consultório e perceber, assim, que isso é da teoria do estudo, né, das pesquisas, mostrar que não pode ser nesse horário, não pode ser dessa forma, mas na prática, a doutora já presenciou isso no consultório de pacientes que erraram dessa maneira? Tem algumas coisas assim, eu já tive casos que as pessoas tinham uma vitamina D muito baixa e só indo para o sol ela já teve um nível de vitamina D bem mais elevado, então existe uma coisa que a gente visualiza isso acontecer, então é válido que sim, aparece. Eu tive caso de pacientes que tinham vitamina D baixa e iam para o sol do meio-dia e já estavam com a pele totalmente envelhecida, craquelada, quebrada, e que estavam muito preocupados com a vitamina D e não estavam preocupados com a pele. E 1 ano depois, o paciente veio com um melanoma. Então, esse que me veio a lembrança agora de pessoas assim que acabam se preocupando com a vitamina D e estragando a sua pele. Então, também tem um momento que, às vezes, a gente vai ter que tomar a vitamina D. Se tu tem uma história de melanoma na tua família, ou própria sua, ou tu tem uma pele com muitas pintas, e a tua vitamina D está baixa, tu vai ter que repor ela com medicamentos. E é para isso que os medicamentos existem, para casos em que tu não pode, numa vida normal, e eu falo isso em relação até a essas reposição de vitaminas que se faz para tudo. Cabelo, tá caindo o cabelo, a pessoa toma vitamina. Tomar vitamina, tu vai fazer quando tu tem necessidade por uma questão de que tu não consegue ingerir, ou porque tu fez uma cirurgia bariátrica que teu organismo já não absorve mais, ou que tua alimentação não está adequada em algum momento, mas tu não vai substituir a tua alimentação por uma vitamina. Da mesma forma, em relação à vitamina D, a gente não vai correr risco à pele, porque não pode tomar a vitamina D. Sim, a vitamina D está ali para isso, mas eu também não vou tomar a vitamina D aleatoriamente para qualquer caso. Às vezes, a gente vai orientar, e muitas vezes vai orientar com cuidados ir ao sol. Bom, doutora, vitamina D e a importância para a saúde, inclusive a saúde da pele. Há um cenário na pandemia de que muitas pessoas seguiram as regras de isolamento.
e sem ter as aulas acontecendo, muitas crianças, vamos falar das crianças, elas se isolaram nos seus ambientes, no lar, e com o cuidado dos pais, né, a preocupação dos pais, e não está acontecendo, e não vão ter problemas logo ali na frente, por estarem muito, ao ter essa proteção, na questão da Covid-19, faltar a vitamina D, do caso da criança só estar dentro de casa, aulas virtuais ali no computador, depois segue o barco no computador, porque daí os pais deixam para vontade, e daí para não ir para a rua e tal, porque não está havendo essa convivência, e elas não estão indo para uma quadra jogar bola, não estão indo para o campo numa educação física, não estão tendo muitas vezes o contato com o sol como deveria. Há essa preocupação também, doutora Kátia? Eu acho que agora que tudo vai retomando e que a gente vai tendo a possibilidade de sair de novo, a gente tem que tendo esse cuidado também. Vamos, assim como a gente vai para um lazer, a gente vai também expor um pouquinho ao sol com esses cuidados que eu falei. Sim, existe níveis mais baixos de vitamina D, e isso se observa até nos países da Europa. Tem países que praticamente não têm exposição ao sol quando é inverno, as pessoas ficam nos ambientes fechados, quando está lá fora a neve, 30 graus negativos, meses. Os países nórdicos, Finlândia, Suécia, tem esse tipo de vivência em que eles ficam fechados, só luzes internas, e quando sai para fora pouca exposição, ou quase nada, porque é tudo nublado, tem poucas horas de sol durante o dia, de luz, na verdade, porque às vezes nem chega a ter sol. Então, se tem essa experiência e esse conhecimento também dessas outras situações, em que há uma baixa da vitamina D durante um período e depois se recupera. Então, certamente essas crianças e adultos, idosos, devem ter baixado seus índices de vitamina D, e que, se julgar necessário, se o médico que acompanha julgar necessário, deve dosar, eventualmente, e se for necessário, através dos exames, com uma dosagem muito baixa, talvez repor, mas sim, agora que já se pode pegar um pouquinho de sol, porque muitas vezes a pessoa está lá num apartamento, que não tem uma área externa, tem alguma coisa, não tinha como sair, agora uma caminhada em volta da quadra já é o suficiente, às vezes, para aquele sol, para aquele pouquinho de sol, ir até a calçada, expor um pouquinho que eu falei em 5 minutos, puxando a calça para cima, ou indo com uma manga curta, então tu não precisa estar de biquíni ou ficando muitas horas. E esse índice costuma ir se recuperando de uma forma até bem rápida. Como eu falei, essa experiência com os países europeus, eles mostram que há uma recuperação. Nem todo mundo vai precisar repor com medicamento. Então, é avaliação de caso a caso. Mas ter essa lembrança, eu vou voltando à vida normal, mas também vamos voltar à atividade física, a corrigir a pequenos hábitos, e um deles é pegar um pouquinho de sol com a intenção de saúde. Bom, estamos na primavera. Quando chega a primavera, eu tenho muitos amigos que sofrem. A gente fica feliz de ver as flores chegando, né? Jardins floridos, as árvores, os ipês, né? Mas, assim, tem pessoas que sofrem demais com a rinite e tal. No período da primavera, a questão com a pele, tem pessoas que têm problemas ou não tem relação nenhuma a questão da estação das flores com a questão da pele das pessoas? O quadro respiratório é muito mais comum, é muito mais frequente as pessoas terem quadros de rinite, bronquite, asma, e até mesmo nos olhos ter irritações. Então, a parte respiratória dos olhos é mais frequente do que da pele. Mas indivíduos que são atópicos, que tem dermatite atópica, que tem alergia, que tem uma pele mais propensa, aparece sim, e podem ter uma sensibilidade maior, começar a coçar, a pele ficar mais avermelhada ou até mesmo ressecada. Olha, não tem muito o que fazer, não tem como tirar todas as árvores ou ficar do seu redor, né, não digo porque existem algumas coisas que tem que se evitar chegar muito perto, tem plantas muito características, que nem a aroeira, bugre,
São árvores que dão reações alérgicas super importantes. Essas arvorezinhas da rua, acho que até tem perto da FEMA ali uma arvorezinha que chama resedá, que dá uma florzinha cor-de-rosa e que tem muito para ornamentação de calçada de rua. Ela é altamente alergizante. Prímula é uma outra árvore bem alergizante. Então, o ipê também, a sorte que para a pele, para alergia, ele floresce por um tempo curto, né? Mas tentar que a pessoa evite. É óbvio que às vezes ela tem no jardim de casa vai ficar muito difícil, mas evitar circular em lugares onde tem muito dessa árvore. Eu estou com a pele muito cheia de irritação ou com um quadro de rinite, não vou andar lá na avenida quando está com os ipês floridos, eu tenho que evitar. Uma coisa desse pólen não é só mexer diretamente, mas aquela flor, ela cai no chão e ela fica depositada no chão, e a pessoa caminhando por ali, ela levanta aquele pólen e faz muitas vezes uma reação por estar em contato com aquele pólen que estava ali no chão. Tem uma outra plantinha super comum de dar reação também, não vi se ela está florida agora, até tem aqui em casa, ela dá no meio da grama, é um inso, que é um trevinho amarelo. As pessoas chamam de alfafinha. Ah, sim. Dá muita alergia, muita alergia. Tem gente que não pode ficar arrancando aquele inso, que faz até bolha nas mãos. Uma coisa que é bem agressiva, o pólen dessa plantinha. E às vezes a pessoa não consegue identificar, porque realmente tem muita coisa. Tu pode ter no teu pátio uma flor, uma arvorezinha de flor, tu pode ter esse inso brotando na tua grama, ou tu pode, na calçada que tu caminha, tu cruza por um lugar que tem pétalas que caem no chão, mesmo que tu não mexeu. Então, é complicado, não tem como se afastar de tudo. E identificar de onde vem, às vezes é impossível. Exato. Bom, e nesse período todo também que vivemos no inverno, estamos agora, né, daqui a pouquinho é verão, e tem um probleminha que acontece, porque a gente vai no mercado, na farmácia, a lista é enorme, as possibilidades dos produtos à disposição. Mas assim, ó, as pessoas, se querem ter uma pele sadia, querem se sentir bem, tem que observar a questão de que, por exemplo, que sabonete usar para lavar as mãos e para o banho, existe essa preocupação, ou muito o que tem ali na informação do sabonete é mais algo para vender? Temos que ter esse cuidado, doutora Kátia? As duas coisas. Tem muita informação para vender e realmente a gente tem que cuidar, porque o marketing é uma coisa que hoje se faz de qualquer maneira, né? Está meio agressivo e tudo é muito maravilhoso e muito mágico, então realmente tem que ter esse cuidado. Mas, sim, eu acho que como uma orientação geral, assim, escolher bem o sabonete é importante. A gente, por exemplo, a pessoa tem uma pele oleosa, com propensão de acne, pode escolher um sabonete com secativos para acne. Tem uma pele super seca, pode escolher um sabonete com poderes hidratantes, mas uma forma neutra. Um sabonete de glicerina, sem perfume, funciona para todo mundo. Ele não vai piorar uma ou outra característica da pele, então é super válido. Para o banho, super importante isso. Não usem sabonetes, esses antissépticos, sabonetes bactericidas. Está cheio agora com o Covid, lançaram um monte de marca que antes eram marcas comuns, porque tinha tu ia no mercado, tinha aquelas gôndolazinhas com sabonetes comuns, os sabonetes hidratantes, que geralmente um custo um pouquinho maior, e os sabonetes antissépticos. Aí tinha várias marcas que fazem propaganda e tudo. Agora, aquelas marcas bem comuns já estavam lançando a linha antisséptica. Só que sabonete antisséptico não deve ser usado de forma comum no banho. Até tu pode usar ele para lavar as mãos, eu acho super válido. Tu ter um sabonete antisséptico, pode ser líquido, pode ser em barra, tu ter ele para lavar as tuas mãos, aumenta mais ainda o cuidado.
ter o cuidado de lavar, manter lavando os 20 segundos, lavar em todas as áreas e usar ainda mais um antisséptico, ótimo, ele está te ajudando. Agora, não use no banho. Ele vai tirando algumas bactérias boas que fazem parte da flora normal da nossa pele e que a gente tem como uma proteção também. Então, não se deve usar esse tipo de sabonete, isso não deve ser uma regra. Vai num sabonete de glicerina que tu vai melhor, para todos os tipos de casos. E de preferência sem perfume, porque se a pessoa já tem uma pele mais sensível, o perfume pode ser irritante. E se quiser ficar perfumado, usa perfume depois, né? E ainda assim, às vezes não precisa passar no corpo todo o perfume. O mesmo creme hidratante, ele não deve ser com perfume, porque o creme hidratante, ele também pode ser irritante para quem tem uma pele mais sensibilizada. Então, escolher, tomar o banho com sabonete adequado, que no caso eu sugiro um sabonete de glicerina sem perfume, usar uma água do banho morna, nem para quente, nem para... Água fria, tem gente que diz que faz bem, né? Eu não tenho muita coragem, mas a água mais morna. Banhos rápidos, nada de banho muito quente, aquele troço de ficar horas embaixo do banho, está tirando a tua proteção natural da tua pele também. E hidratar a pele sempre depois do banho. Tem a rotina de passar um hidratante depois do banho, tanto para o rosto quanto para o corpo. E de preferência sem perfume. Tem vários também que são linhas comuns. E a escolha do protetor. E aí, qual protetor eu escolho? Eu pego um 30, eu pego um 50. Tem gente que diz que 30 para 50 não faz tanta diferença. Gente, existe isso. Realmente, se tu está considerando só a proteção UVB, realmente, a proteção UVB de 30 para 50 não muda tanto. Só que a gente não está considerando só o UVB. A gente tem que considerar todos os raios do sol. A gente tem que considerar o raio que também... o UVB é o tipo de raio de sol que causa mais o câncer de pele. Só que ele não é o único. Então, a gente está considerando que também tem que proteger para o UVA, que também causa câncer de pele. A gente tem que considerar que a gente tem que proteger para o envelhecimento. A gente não quer aquela pele quebradinha, enrugadinha que eu falei do início. A gente quer uma pele também bonita, sem manchas, sem rugas do sol, sem a pele quebrada e desvitalizada. Então, a gente tem que usar uma proteção que pegue também UVA, luz visível, e hoje a gente sabe que até o infravermelho é um causador de lesão que há 20 anos atrás ninguém nem pensava em proteger para ele. Então, hoje, quanto maior o fator de proteção, mais amplo tu vai dando essa proteção. Então, sim, é válido pegar 60, 70, tem até 99. Não tem mais do que isso, porque a lei não permite, porque você não passa a sensação de que tu está passando um protetor 100 e tu está fazendo 100% de proteção. E não é isso. O protetor não é um escudo que te protege de tudo. Existem vários fatores. A quantidade que tu passa, se não é adequada, não está dando essa proteção. A repetição, se não é feita. O quanto tu sua, que tu leva a mão na pele, é muito fator que tira. Então, tem que repetir. E eu sugiro sempre, gente, pegue marcas conhecidas. Porque tem coisa assim que a gente não sabe como é feito, de onde é feito. Eu fico com um tanto de receio. E eu sugiro evitar marcas muito cosméticas. Então, tem linhas de farmácia, de supermercado, que são conhecidas, que tu já conhece há anos, que são linhas que tu já... Vai por ali que tu não tá errando. Tá? E cada linha lança outras coisas, se tu quiser. Tem um que tem um fator anti-idade junto, que tem um hidratante junto, que tem o fator anti-oleosidade. Aí tu pode escolher a perfumaria como quiser. Mas a proteção está sendo dada. Queria agradecer, estamos no painel FEMA, aqui pela FEMA Educativa FM. Queria agradecer ao portal Plural News, que está compartilhando e transmitindo no seu canal essa entrevista com a doutora Kátia. Estamos muito felizes. Alô, Luciano, um abraço para você. Obrigado pela parceria aí, divulgando ainda mais os nossos trabalhos aqui pela Rádio FEMA FM, nesse portal que é tão importante para o Sul, todo o sul do país. Aliás, depois que estamos na internet, é para o Brasil todo, é para o mundo todo, né? Valeu, Luciano, um abraço para você, viu? Bom, doutora Kátia, chegando algumas perguntas aqui, já vou colocar, mas deixa só lhe dizer o seguinte, um outro tema.
Eu vi que a doutora Kátia, que até um tempo atrás eu sabia que dermatologista cuidava da pele, né? E esse trabalho, com toda a sua experiência, muitos anos, né, na profissão, se dedicando e sempre em curso, se preparando cada vez mais para atender a clientela, aprender mais, estamos sempre aprendendo, né, doutora Kátia? Mas daqui a pouquinho eu comecei a ver que também a questão dos cabelos é uma preocupação da dermatologista e a doutora Kátia, então tá tendo um trabalho incrível, tenho observado alguns registros, né, a questão do cabelo. Doutora Kátia, dentro desse assunto dos cabelos e os cuidados com os cabelos, dia desses, a doutora publicou que conheça alguns alimentos inimigos do cabelo. Eu fiquei bobo com isso, né? Fiquei pensando, poxa, quer dizer, a minha alimentação também vai influenciar nos meus cabelos, né? Na qualidade do meu cabelo. Vamos falar um pouquinho sobre essa área que eu sei que a doutora tem muito conhecimento e que pode transmitir isso para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo pelas redes sociais. Sorriso, tu sabe que cabelo sempre fez parte da área da dermatologia. A gente trata cabelos, unhas e a pele, tanto na parte de doença quanto na parte estética. E a gente faz uma formação, são 3 anos depois da faculdade, e algumas vezes até a gente se estende para um ou 2 anos a mais ainda. Então, e é uma formação feita com uma carga horária bem alta, e a gente consegue ver bem todas essas áreas. A questão do cabelo é que a gente tinha muito pouca coisa a se fazer pelo cabelo, e ainda estava engatinhando em termos de tratamentos, ou mesmo de estudo das doenças do cabelo. E nos últimos anos houve um crescimento muito grande dessa área. As áreas que já se conhecia, como uma calvície, por exemplo, já se sabe já se entendia a doença, se abriu muito um leque de tratamentos. Houve muito estudo nessa área no sentido de tratamento. Então, tem muita coisa nova em termos de tratamento de calvície, muita melhora na qualidade de transplantes de cabelo. Então, houve uma evolução muito, muito grande. E descobertas de novas doenças que não se conhecia antes. Existe uma patologia que se chama alopecia frontal fibrosante, que é uma coisa de uns anos para cá, que se observa de uns anos para cá, que não tinha antes, e que é uma coisa, ou que não tinha, ou que não se identificava e que não se relacionava. Então, que está se estudando muito, que está começando a ter esse estudo, consequentemente, tratamento. Então, a gente está tendo muita coisa para oferecer para os pacientes. Tu falou da alimentação, eu quero ainda colocar mais uma situação, que é nesse período da pandemia agora, houve uma incidência de queda de cabelo, uma incidência de perda de cabelo, que está sendo estudada agora também. Aumentou muito a queda de cabelo por conta de estresse, por conta do próprio Covid. Existem já estudos fazendo a queda de cabelo pós-Covid, dos pacientes que tiveram Covid. Então, cada pouco tem coisa nova para a gente estudar e para a gente oferecer. Eu sou super empolgada com cabelo, eu gosto muito do tratamento de cabelo, eu acho que essas novidades todas que vieram, elas nos deram um ânimo novo, porque antes a gente tinha pouca coisa para oferecer, e hoje a gente está vendo esses resultados acontecendo, está vendo pacientes que estavam assim já desanimados, que tinham experimentado isso e aquilo, e hoje a gente está vendo esse resultado aparecer. Então isso me empolga muito, e eu criei um centro de tratamento do cabelo, que a gente oferece no consultório tudo que tem hoje disponível para tratamento do cabelo, pré-transplante, para não chegar a precisar fazer um transplante. E eu sou, assim, muito animada com os tratamentos, mas vamos falar também desse negócio da nutrição em relação ao cabelo, que aí tem 2 coisas. A alimentação saudável faz bem para tudo. A gente ter uma vida saudável, tu vai refletir na tua
pele, vai refletir no teu cabelo, vai refletir nos teus dentes, vai refletir na tua vivacidade, vai refletir até na tua felicidade. Então, isso é uma coisa que eu tenho um filho que está estudando sobre envelhecimento saudável, e eu tenho estudado muito com ele sobre isso, e que é muita coisa que mesmo a gente como médico, eu não me atinha, não estava atenta a isso, não me atenha a isso. Eu estou vendo que a gente tem que ir mudando coisas no sentido de melhorar nossa qualidade de vida, e começa com atividades de vida saudável, tanto de alimentação quanto de atividades físicas, de cuidados, enfim. E então, a alimentação ela vai refletir no cabelo também. Existem alguns nutrientes que são importantes para cabelo. Então, eu tenho alguns nutrientes que são essenciais para o cabelo, biotina, zinco, vitamina B. Então, são coisas que eu sei que se eu buscar isso na alimentação, selênio e tal, uma alimentação rica nisso, eu vou ter uma melhora. Na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta eu tô com queda de cabelo, daí eu vou comer um monte de castanha porque tem selênio, zinco. Não é assim. É mais lúdico essa coisa de dizer o que faz bem e o que faz mal, mas é o equilíbrio que realmente traz um retorno. Tu ter uma alimentação adequada. Aí as pessoas, por conta de imaginar que vai ter uma substituição, acham que vão lá e tomam uma cápsula de vitamina. E a indústria está usando isso de uma forma massiva. A indústria está jogando isso ali. Nos últimos 2 anos, eu acho que teve assim, um lançamento de vitamina para cabelo cada mês. Cada mês um laboratório lançando uma vitamina nova para cabelo. Gente, isso é ilusão. Isso não existe. Existe sim a gente ter uma reposição quando tu está com um nível... A mesma história da vitamina D. Eu não acho que eu vou substituir uma alimentação saudável e tomo vitamina. Ou a pessoa achou, eu estou com queda de cabelo, isso é diminuição de vitamina. Isso é uma coisa que as pessoas criaram já como uma crença, não é assim. Tem muita coisa além de vitamina para cabelo que está tratando, que está corrigindo isso. A gente tem que ir além e ir buscar a causa. Queda de cabelo não é perda de vitamina. Mas tu fazer uma alimentação adequada com vitaminas adequadas vai manter a saúde do teu cabelo. Mais ou menos por aí. Resumindo, é isso. Não adianta querer achar que vai repor e vai funcionar para o cabelo. Mas manter vida saudável vai manter o cabelo mais saudável. Outra informação importante também, compartilhada pela doutora Kátia nos seus canais na internet, diz respeito a uma pesquisa que aponta, uma descoberta recente, a questão, na queda de cabelo, o ferro, a presença do ferro, né? Então, ele pode evitar a queda de cabelo, né? Esse estudo aponta o que exatamente, doutora Kátia? Na verdade, a deficiência de ferro, e às vezes ela não chega a mostrar uma anemia, por exemplo. A pessoa pode ter uma diminuição do ferro sem estar ainda com uma anemia. E aí o organismo está com pouco ferro, ele vai tirar, para não dar anemia, para manter o nível do sangue, ele vai tirar da onde? Ele vai tirar das reservas. E o cabelo é considerado uma reserva, então tu vai ter menos ferro disponível para o cabelo. Às vezes, tu acaba tendo que necessidade de repor o ferro. Tu está fazendo um tratamento para cabelo, um tratamento para tua calvície ou para o teu problema de cabelo, e tu está com um nível de ferro baixo, tu vai, vamos usar um exemplo, assim, vai faltar matéria-prima, vamos dizer assim, para ser mais compreensível. Então, às vezes, tu tem que repor alguma vitamina, ou mesmo repor o ferro, para fazer parte desse tratamento quando esses níveis estão baixos. E entender que o nível baixo de ferro não é necessariamente o nível de, eu estou com ferro, mas eu não tenho anemia. É muito mais complexo isso. Mas sim, a gente tem que analisar todas essas coisas. Existem pessoas que, mesmo com uma alimentação super adequada, elas não conseguem manter níveis bons de ferro, porque o organismo não absorve adequadamente, porque não tem alguma outra coisa que favorece. Por exemplo, o ferro ele é aumentado a absorção pela vitamina C.
Então, às vezes, tu não está tendo uma ingesta adequada de vitamina C e tu não absorve o ferro adequadamente, mesmo que tu ingere uma quantidade boa de ferro. Às vezes o teu organismo não está absorvendo, como eu falei, e às vezes está tendo perda. As mulheres podem ter perda de ferro por uma menstruação um pouquinho mais exacerbada, e ela nem perceber que isso pode estar dando uma diminuição de ferro do organismo. E ela não chega a ter uma anemia, ela vai lá, consulta, não está com anemia, e ela não tem que está diminuindo o ferro do organismo. E ele vai refletir de outras formas. E ali, assim como o ferro, tem vários outros, até a vitamina D, o nível mais baixo de vitamina D tem alguma relação com alguns tipos de queda de cabelo também. E a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de cabelo, existem, assim como doenças de pele, existem diferenças bem importantes. Tem a calvície genética, que não vai ter influência nenhuma do ferro ou da vitamina D, e tem outros tipos de queda de cabelo que podem ter a influência. Aí vai de ter também um diagnóstico para que qual é o tipo que está acontecendo. Não vamos colocar isso para todos os tipos, não dá para generalizar. Bom, a questão da calvície, e principalmente para os homens, né, é uma preocupação que a senhora já deve estar recebendo lá os clientes que estão se preocupando, né, cada vez mais, mas tem, como a doutora disse, não é só a questão da hereditária de genética, né, então tem todos esses não cuidados ao longo da caminhada da gente, da vida da gente, né, que vai refletir depois na calvície, né, mas eu fico torcendo porque o meu medo é a calvície, o meu medo é perda de cabelo, se for para cair cabelo, que caia os pretos, né? Que permaneça, já estou feliz da vida, né? Mas assim, os homens também estão procurando, doutora Kátia, se preocupando cada vez mais, porque tem a ver com a autoestima. Quando nós falamos que a doutora Kátia ia falar sobre os cuidados com a pele, também a questão dos cuidados para evitar o câncer, algumas orientações, também citamos a autoestima, como ela é importante e nos dias atuais mais ainda, né, doutora Kátia? Em relação à calvície, existe a calvície masculina e a calvície feminina. A calvície masculina, ela pode começar, às vezes, muito, muito cedo, já na puberdade, nos primeiros anos da puberdade. E quanto mais cedo ela começa, mais ela evolui em geral. Ela vai para uma calvície mais de perda mais importante. E o tratamento, ele deve ser preventivo. A gente brinca e diz assim, quanto tempo deve se tratar enquanto não quer perder o cabelo? E hoje existe um índice de pessoas muito maior, maior quantidade de pessoas que não querem perder o cabelo, justamente porque tem muito mais gente se preocupando com a autoestima. Aí entra o negócio de novo da longevidade. A gente vai viver mais tempo, porque a gente está aprendendo a se cuidar mais e porque a medicina está evoluindo para nos tratar das doenças que eventualmente venham, e a gente vai viver mais, e a gente quer viver mais com saúde e bem, se sentindo bem. O cabelo, assim como os cuidados em relação à pele, faz parte disso. Eu acho que existe necessidade de fazer uma prevenção, se aquilo te incomoda, e tem como fazer, tu consegue segurar o cabelo, existe como repor o cabelo que perdeu, aí geralmente quando ele já vai envolvendo outras técnicas de tratamento, mas, sim, o cabelo não é uma doença, ele não vai implicar em absolutamente nada, mas a autoestima é tão importante para a gente quanto é uma atividade física. A gente faz uma atividade física para se manter saudável, mas também pela autoestima. Então, eu acho que hoje está tendo uma procura muito maior. Eu te diria que eu acho que hoje eu estou vendo as calvícies mais precoces. Eu não sei se... aí é uma observação minha. Mas eu tenho, assim, observado que desde que eu comecei a atender, já são 28 anos que eu atendo em Santa Rosa, já tenho um cadastro de cerca de 30 mil pacientes. Eu acho que dá para ter uma observação. Não é trabalho científico, mas eu acho... o que eu tenho notado é que está tendo calvícies mais precoces. Gerações anteriores, eu acho que começavam mais tardio. E hoje eu vejo muito mais pessoas na faixa dos 30 anos com uma calvície bem avançada.
é uma observação minha, falo de novo, não estou tirando de lugar nenhum, mas é uma observação minha. Não sei se porque como a gente começou a estudar mais cabelo, a gente começou a reparar mais, talvez seja também, mas eu tenho visto muito jovem com 30 anos já raspando os cabelos, não porque é moda, raspando o cabelo para disfarçar uma calvície. E não precisa isso. Se tu tá disfarçando, tu tá raspando para disfarçar uma calvície, tem que entender que tu tem que tratar essa tua calvície. Para prevenir que ela vai evoluir, porque ela tá te incomodando a tua autoestima, porque tu tá buscando uma forma de mimetizar isso. Agora, se ela te incomoda, vai sentir, né, doutora? Lá na frente, daí já vai ser tarde demais, né? Que daí depois que já caiu totalmente o cabelo, aquela calvície totalmente, daí tu vai fazer transplante e já é um outro nível de tratamento. Então, eu sempre prezo pelo tratamento precoce de tudo, como eu falei do câncer de pele, também a gente tem que se preocupar antes que vire um câncer de pele ou antes que ele se estabeleça e que já cause algum prejuízo. O cabelo da mesma forma, antes que ele comece a causar prejuízo na autoestima. Começou a incomodar, tu tem 15, 16, 17, 20, 30 anos, sim, tem que tratar, não se trata a calvície, quer dizer, também se trata, mas não é a prioridade, deve ser o tratamento ainda precoce. Bom, aqui alguns registros, até vou jogar na tela aqui, Lia Fausta Bonilla Colomé, parabéns, vamos colocar na tela aqui, parabéns, doutora Kátia, orientações muito valiosas. Obrigada, Lia. Simone TN, vamos botar na tela também, muito bom ouvir essa excelente profissional. E Antônio Poser, eu acho que é assim a pronúncia, né? Querida colega, parabéns por essa apresentação. É médico também? Meu colega também, pediatra. Que bacana. Doutora Kátia, 28 anos já atuando em Santa Rosa, 28 anos de formação na medicina? Na verdade, eu já tenho 33 anos de formada, a gente vai fazer, 33 anos de formada. 33 anos. Pois dias atrás eu conversei aqui com a doutora Maria Antônia e a gente acabou conversando também sobre essa experiência vivida em família, né? A doutora Kátia Donadel, casada com o médico cardiologista, doutor Gilberto, e tem 3 filhos, se eu não estou enganado, 2 meninos Sim. E uma menina, né? O Matheus. Me ajuda aí, doutora Kátia. O Matheus é médico também, está fazendo residência em clínica, esse que tem um trabalho também no Face falando sobre longevidade saudável e faz uns vídeos que passam no YouTube, muito bacana de acompanhar, que eu acho que quem gosta de saúde também deve acompanhar e deve ver. E o Rafael é cirurgião, vai entrar para formação em cirurgia plástica. E a Laura, que está começando a faculdade esse ano, está no 2º semestre. De? Medicina também. Pois nesse sentido que eu queria dizer, a doutora Kátia é casada com o doutor Gilberto, 2 médicos com nome, com prestígio, com uma experiência que deixa sua marca como profissionais em Santa Rosa e na nossa região, e daí na família os filhos resolvem seguir o exemplo dos pais, essa dedicação dos pais pela medicina, né? E daí 3 filhos que estão indo. Eu sei a resposta, né? Como pai, eu sei a resposta. Eu conheço os teus 3. E qual é o orgulho? Qual é o sentimento de ver assim que dentro de uma profissão que vocês escolheram e lá no passado, os filhos cresceram vendo vocês atuando como profissionais da área médica e eles tomar o mesmo caminho, a mesma escolha, sem, de repente, a exigência ou a indicação, ou os pais dizendo é por aqui que vocês têm que ir, mas de repente nascendo deles mesmos. Como é que é a avaliação que você, Kátia, faz como mãe, como profissional, junto com o doutor Gilberto? Eu acho que essa foi a maior comprovação de que a gente sempre fez com amor, que a gente sempre trabalhou com amor, com entusiasmo, porque a gente passou para eles esse entusiasmo. Então, eu acho que é só o reflexo desses anos todos que a gente, empolgado, conta coisas, que a gente troca experiência em casa, mas sempre com uma empolgação, com amor, que a gente, com essa empolgação, esse amor que a gente usou no nosso trabalho, no cuidado com os nossos pacientes. Eu acho que isso encantou e fez com que eles achassem que realmente vale a pena ir por esse caminho.
A questão do Matheus, eu percebi, demorei para notar que era aquele menininho que eu conheci lá fazendo taekwondo e depois era o Matheus também lá do hipismo? Não, do hipismo era o Rafael que... Então, os dois, né? Mas daí, de repente, vendo o Matheus fazendo aqueles vídeos e com conhecimento, com a experiência e abraçando uma causa tão nobre, né? Que é falar na saúde e compartilhar conhecimento com as pessoas, né? E isso é tão fantástico de ver nessa geração que está chegando aí, né? E que também, daí eu uso de novo o termo, né? E que enche de orgulho os pais, né? Por saber que estão num caminho assim que para deixar, não é só por ter uma opção por uma profissão, né? Por deixar, oferecer algo mais, muito mais para a sociedade, né, doutora Kátia? E especialmente da forma que ele está fazendo, porque ele está fazendo uma forma muito científica, muito baseada, porque nesses tempos hoje em que a mídia nos permite chegar nas pessoas da forma que a gente bem entende, existe muita coisa fantasiosa. As pessoas assistem os blogueiros, assistem os digital influencers que colocam uma coisa para as pessoas como eles querem colocar, e não como as coisas realmente são. Então, eu acho que está criando um conceito, às vezes, muito... Para tu ganhar seguidores, para tu ter fama, muitas vezes tu vai por um conceito de coisas que só para gerar polêmica. Então, eu vou falar que saudável é tal coisa e vou, assim, sobre alimentação, por exemplo, um tal de dieta não sei o quê. Aí a pessoa bate em cima daquilo porque é polêmico, e polêmico dá audiência, e a pessoa começa... Só que aquilo não é realmente saudável e nem cientificamente comprovado. Então, uma coisa que eu acho que ele faz fazendo bem feito, é que tudo é baseado em trabalhos científicos, e é tudo baseado em ciência e não em modismos. E eu acho que isso dá segurança para a gente seguir realmente e poder fazer uma coisa saudável e correta. Que maravilha, né? Doutora Kátia, a gente marcou então, agendou esse programa para hoje, para levar essas informações aos nossos ouvintes e ao público que está nos acompanhando também nas redes sociais. E, de repente, o tempo voou, né? Tá tão legal esse bate-papo aqui. Nós já estamos aí conectados há mais de uma hora, né? Muito obrigado de coração